jeito mais perfeito para conhecer a Noruega do que numa road trip. Imagina dirigir por estradas com vistas deslumbrantes, que você pode parar onde quiser, tomar seu tempo para apreciar a paisagem, sem precisar focar só na direção. Essas são as vantagens de fugir para os lugares mais isolados e, de verdade, por aqui qualquer lugar oferece vistas fascinantes. Mas se você buscar por algumas das estradas mais incríveis e famosas no mundo, elas também estão na Noruega. Sejam muito bem-vindos. Somos Eleni e Sérgio e hoje vamos levar vocês por rotas cênicas imperdíveis. Quem planeja uma viagem inesquecível pela Noruega não pode deixar de colocar esses lugares na lista. Numa road trip, nós temos uma percepção diferente de cada lugar. A flexibilidade e a liberdade criam oportunidades da gente aproveitar melhor cada momento. A pressa é a maior inimiga das boas viagens de carro e o trajeto se torna o maior atrativo. Havíamos começado o dia super empolgados. Tínhamos planos de percorrer uma estrada que queríamos muito. Mas, viajando de carro, a gente sempre tem que contar com algumas situações inesperadas. De volta na estrada principal, paramos nesse lugar lindo para dar uma olhada, tirar algumas fotos. Depois, seguimos adiante. De repente, vimos uma menina na beira da estrada, acenando e olhando para o carro. Como passávamos rápido, não dava para saber se realmente era com a gente. Mas, na dúvida, resolvemos voltar e ela seguia lá. Quando viu a gente, veio correndo na nossa direção com cara de alívio, toda ofegante, e nos contou o que estava acontecendo. A Issaline e o Gian tinham entrado para acampar num lugar onde não passava ninguém. Eles até tinham conseguido ajuda antes, mas era um carro comum que não passava nessa parte que estava cheia de pedras soltas. De manhã, o carro deles não pegou. Eles checaram algumas coisas e chegaram à conclusão que uma carga na bateria resolveria o problema. Nosso amiguinho aqui da Bélgica que acabou sua bateria, não sabemos o que aconteceu. Ainda não sabemos se vai resolver. E funcionou! Eles quase não podiam acreditar que outra Defender tinha aparecido para ajudar. E nós, muito menos, porque ainda havia outra coincidência nessa história. Olha o medo de quebrar alguma coisa e a gente ficar travado aí também. As pessoas que conhecemos sempre marcam uma viagem, ainda mais em outra Defender, certeza de novos amigos. No caminho estava o mega turístico povoado Geiranger. Dizem que esse é o fiord mais bonito aqui da Noruega. Cara, que lindo isso, gente. Vamos ver se a gente acha um lugarzinho para parar e dar uma espiada. Meu Deus, é muita gente. Olha isso. Olha, muito bonito, mas perde a graça. Olha o tamanho do navio. O lugar é pequeno, a impressão que dá é que esse lugar não comporta tanta gente. Não tem um lugar para estacionar, isso porque está chovendo. Essa combinação, muvuca, chuva e tudo tapado de névoa, não empolgou. A vista do fiord na montanha era linda, mas nem no mirador dava para estacionar. Seguimos para o nosso próximo destino. Uns dias antes havíamos conhecido o Félix.
lá no Parque Nacional das Cavernas de Gelo que nós mostramos no vídeo anterior. Estávamos no carro, ele estacionou do lado e disse que nos seguia no Instagram. Foi muito legal, passamos um tempo juntos e ele nos contou que sua Defender estava em Dubai e que ele havia voltado para a Alemanha por um tempo. E, de repente, quem encontramos de novo na beira da estrada tirando fotos? Félix. Quer saber das outras coincidências? Além de estarmos indo para o mesmo lugar, quando nós paramos para ajudar os belgas da Defender, fazia menos de 1 hora que o Félix tinha saído de lá. Ele tinha passado a noite com eles, mas saiu antes deles saberem que o carro não ia funcionar. Às vezes o mundo parece muito pequeno e o mundo das Defenders ainda mais. Depois do ferry, dirigimos alguns quilômetros e o tempo mudou de novo. E não valia a pena seguir adiante. Voltando à história da liberdade e flexibilidade, resolvemos parar, acampar, contar umas mentiras com o Félix e esperar até o dia seguinte. Checamos o tempo e os próximos dias estariam iguais. Então, decidimos seguir juntos para o nosso objetivo. Quando chegamos no mirador da Trollstigen, mesmo com tudo encoberto, a diversão foi esperar as brechas na névoa para a gente conseguir apreciar a linda paisagem de uma das estradas mais icônicas da Noruega. I'm filming! O Félix não seguiu adiante porque a viagem dele estava chegando ao fim. Então, nos despedimos com a certeza de que o nosso caminho se cruza de novo. Bora lá descer as 11 curvas fechadas da Trollstigen. Claro que se o tempo tivesse aberto ia estar mais bonito, mas descer assim dá emoção. Para. Mas tem uma cachoeira linda bem aí na frente. Olha ela aí, ó. Quase aí, dá pra ver, cara. Dá ver uma mancha branca, mas dá. Tá certo, tem que abrir a curva e fechar depois. Eu não sei porquê, mas eu tenho a sensação que descer essas estradas é muito mais legal do que subir. Essa estrada fica fechada no inverno, porque olha, é verão e o clima aqui é super instável. Eita, lá vem o motorhome. Opa, aqui tá lindo, hein? Ixi, tem um quebrado embaixo. Vai, vamos, vem. Tá nublado, mas tá bonito. Saímos de dentro da nuvem. Uou, a bicha é grande, ó. Que sorte, um lugar para parar. Olha um parceiro aí, ó. Ele tentou parar, mas não tinha espaço para ele estacionar. Tchau. Lá de cima do mirador é bonito, mas esse visual aqui do vale é fantástico. E olha quanta gente descendo agora que abriu um pouco o tempo. Já olhamos bastante daqui, então vamos seguir. Ó, essa é a clássica, Dani. Aqui da frente, ó. Para quem gosta de estradas cênicas, o passo de montanha Trollstigen é imperdível. Essa é uma das principais rotas turísticas na Noruega. E nós ticamos mais uma.
dia seguinte já estávamos nós de novo em busca de outra estrada fantástica. Conhecido como um dos caminhos mais bonitos e também mais perigosos do mundo, a Atlantic Road de cara não impressionou muito a gente. Talvez porque o dia estava nublado e deixou a paisagem um pouco comum. A estrada em si, com seus 8 quilômetros, ligados por 8 pontes que passam em cima do mar, é realmente uma obra extraordinária. E os noruegueses têm muito orgulho dela. Nossa! O mar passa embaixo. Famosa Atlantic Road. Um pouquinho cheia, né? É que é sabadão também, né? Pois é. Pra gente pescar, tá um cheirinho de peixe frito ali, deu até vontade de comer um peixinho. A experiência de dirigir nessa estrada vai depender dos contrastes bruscos do clima. Tanto pode ser um passeio encantador num dia ensolarado ou uma viagem com ondas nervosas passando por cima da pista. Tempestades e rajadas de vento são comuns nessa região, mas as curvas fechadas e a pouca visibilidade completam um péssimo cenário, por isso a fama de tão perigosa. Vista de cima, a coisa muda de figura. Aquela Atlantic Road que nós queríamos conhecer estava aí, bem bonita vista do alto. Vista a Atlantic Road, né? Eu gostei. Fomos pra lá, voltamos pra cá. E agora vamos embora porque a gente tem um compromisso. Mais um, né? Mais uma casa. Só que agora não é casa, agora é uma fazenda. A gente acabou de dirigir a Atlantic. Como é que é Atlantic Road? É aquela que passa no meio do... Dizem que é no meio do oceano, no meio da água, mas é bem pouquinho, viu? É bonito de cima, mas é bonito. É interessante, mas... É interessante, mas não é tudo isso aí não. Mas é famoso. É, tá lá pra cima assim, tá a 15 quilômetros daqui. E aí um amigo, que é um amigo do Facebook, né? Eu nem sei aonde que a gente encontrou. Aí ele convidou a gente para ficar na fazenda dele. Então nós vamos ficar aqui hoje. A fazenda, aqui eu não consigo mostrar, se a fazenda é tudo isso aqui, ó. Tá as casas lá em cima. Aí tem os barcos, tem gado, tudo. E aqui o nosso carrinho estacionado já. O papai dele, muito engraçadinho, não fala nada de inglês, de nada. Mas dá para alguma coisa, não que você entende. Sabe quando você pega assim o que o pessoal quer dizer, né? É, você pega uma coisinha aqui lá, faz um sinal e dá certo. Mas assim que é divertido. O papai é o melhor. É. E ele tá fazendo camping, ele vai fazer camping aqui, né? Então aqui no meio da floresta, que não é tão grande, né? Mas ele tem um monte de caminho que ele fez aqui para dentro, assim, ó. Vai pro outro lado, aí dá tudo a volta aqui assim, ó, na costa, né? Cheio de pedra enorme, coisa mais linda. Vamos dormir aqui hoje, né? É. Tá bonito, cara. Tá frio também, né? Ah, tá bom. Não tá chovendo, pelo menos já tá bom. E é, olha a água que gostoso, hein? Tá cheio de peixinho lá. Hã? Delícia. Não, é gostoso não, bonito, né? É. Eu não nadaria aí agora não tenho essa... Essa água é a hora que bate um sol, deve ser bonito isso. Deve. Vamos ver se amanhã sai um solzinho. Sai sol, você não vai nadar, né? Não, só pra ver, é bonito, azulzinho. Vamos lá aqui, ó. Aí outra, vai rolar um churrasco hoje, hein? Nós estamos aqui colocando nossas coisas em ordem e olha que capricho, ó. Eles estão trabalhando, mas deixaram tudo arrumadinho pra gente jantar junto mais tarde. E na verdade nós viemos aqui mais para conhecer eles do que para passar na estrada do Atlântico. Porque desde que nós entramos na Noruega, o Olavo ofereceu a casa dele pra gente ficar. E o pai dele tá ali, ó, trabalhando com o trator, mas todo prestativo, querendo saber se nós precisamos de alguma coisa.
Será que nós encontramos nossa família norueguesa, Sérgio? Ah, eu acho que sim. Eu venho, é muito gente boa. Engraçadíssimo, o cara velho. também é um amor. E ele falou que tem 5 filhos. Filho e filha, não sei. Quem? O moço tem 5? É, o Olav. Uhum. E 2 falam espanhol, então acho que ele quer que a gente fala com elas espanhol. Ah, e o papai me falou que são 3 filhos que ele tem, 3 rapazes. Como você entendeu? Se ele não fala inglês? A gente se entendeu, Sérgio. Aí tá bom, né? O papai não parou desde que nós chegamos aqui. O dia todinho trabalhando com esse trator. Agora ele disse que vai aterrar ali em cima, caso a gente queira parar lá. Você acha? Olha, mais do que conhecer qualquer lugar, qualquer estrada, a gente só vê como é um país quando a gente tem contato com as pessoas, né? Olha que lugar lindo. As pessoas abrem a porta da casa sem nunca ter visto a gente. Você pode ficar no hotel mais chique, mais caro do mundo, mas uma experiência como essa aqui não tem preço. E esse é o Olav, cara, gente boa. E a nossa família linda, loira, nórdica e muito divertida. Estamos indo embora aqui da casa do Olav, foi ótimo a gente ter vindo aqui, passamos uma noite muito agradável com eles. Estamos indo no sentido Círculo Polar Ártico, vamos passar de novo na estrada do Atlântico, que é o nosso caminho, e deixa eu ir embora, senão o Sérgio me larga aqui. Agora nós estamos indo para o norte do norte. A Noruega é um país grande e no norte estão os lugares que a maioria dos viajantes sonham em conhecer. Mesmo quem não tem muito tempo, tenta dar uma escapada até lá. Foi o caso do Sérgio e da Fili. Nós planejávamos viajar um pouco juntos e não deu certo. Mas quem disse que a gente não ia se encontrar? Ele tá voltando lá, acho que é a luz dele. Tá vindo aí o Sérgio, português. É, ele mora na Inglaterra, tinha mandado mensagem que tava indo aqui pra cima, pra Lofoten, né, pras ilhas. E a gente tá indo, agora ele tá descendo e falou, ó, vamos se encontrar então. E agora a gente se cruzou na estrada e tá voltando aqui, eu acho. Vamos ver. Agora sim, hein? Olha isso, caraca, velho. Tá frio! Ele tinha mandado uma mensagem pra gente no Facebook pra gente tentar viajar junto aqui um pouquinho e não deu certo. E a gente se encontrou no meio da estrada. Defender linda, velho. É, vamos lá, tomar café. Estamos aqui fazendo o tour na casa deles, ó. Defender zona, bonita. Pena que eles estão com o tempo apertado, estão de férias. Mas a gente vai se encontrar de novo, com certeza. Só trocando informações, eles queriam ver o chuveiro, eles gostaram da ideia. Sabe gente que você nunca viu, mas parece que conhece desde sempre? Foi assim o nosso encontro. Um casal simpaticíssimo. Conta 3,6 quilômetros pra gente chegar no Círculo Polar Ártico. O legal, assim, é um marco pra nós também. Porque a gente foi 2 vezes no Círculo Polar no Canadá. E agora aqui na Escandinávia. É doido, né? É muito turístico, é fácil, é uma puta estrada linda, assim, fácil pra andar, asfaltão, dá uma olhada. Mas no inverno com cara de ártico mesmo deve ser interessante. Ah, isso aqui é uma parada obrigatória, né? Que legal, hein? Vamos dormir aí. Achei que ia ter mais gente, mais carro. Né? Quando nós fomos para Dempster, que era tão difícil para chegar. Aqui, ó, que tranquilidade. Ah, dificílimo acesso para o Círculo Polar Ártico. É bonito.
bonito. É bonito o prédio. Vou passar pertinho para poder olhar mais detalhes. Depois a gente tira uma foto aí. Registro efetuado com sucesso. Bora! Para a jaqueta, tá frio. A principal experiência daí é estar no Círculo Polar Ártico. Mesmo que não seja o mais selvagem dos marcos, foi um bom lugar para parar, principalmente pelas lindas vistas das montanhas. O Arctic Circle Center é basicamente uma enorme loja de souvenirs, com banheiros, Wi-Fi, um café e uma pequena sala de apresentação. A foto com o urso polar empalhado ou comer um hambúrguer de rena no café são as maiores interações do center. Da manhã. Noite inteira isso aí. No ventinho do Ártico. Noite inteirinha. Agora parece que tá pior, né? Tá. Vamos ver lá fora. Tá bonita, mas... a noite não foi tão tranquila aí no estacionamento não, mas dormimos no Círculo Polar Ártico. Acabamos aqui dentro? 5 horas da manhã a gente acordou com vento. Aí viemos aqui pro buraco aqui. Caixão. Mas dormimos bem. Das 5 a gente acordou, tomou café. Acho que era umas 6h15. 6h15, agora é 9h30 da manhã. Nossa, eu até sonhei. Agora vamos lá pro cinema do Círculo Ártico lá dentro. Baixar uns filmes. Vamos. Só não vem quem não quer, ó. Isso aqui pra mim é um Uno, mas acho que é um Panda pequenininho. Olha isso. E a nossa vida é assim. Não tem um dia sem que nós conhecemos alguém interessante. Mal acaba uma história e já começa a outra. Sempre estamos prontos para novos amigos e boas aventuras. No próximo episódio, que é o último na Noruega, seguimos por esses caminhos lindos, cheios de encontros e reencontros. Obrigada por nos acompanhar. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!